Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, 1º de fevereiro, não esqueçam, assim que se acordar, não esqueçam de fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas assim que se acordar, não esqueçam também de fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem. Dependa desse nome, porque só nesse nome está acima de todo nome. Se eu e vocês perseverarmos, com certeza nós vamos reinar com o nosso Senhor. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoque bastante todos os dias. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, 1º de fevereiro, ele pede para mim e vocês ler Êxodo 13, 17 ao 15, 18. Mateus 21, 23 ao 46. Salmos 26 e Provérbios 6, 16 ao 19. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar pelo menos um versículo, mas leia este versículo com certeza. Se você abrir seu coração, seu ser, ler esse versículo, tocando no Senhor, com certeza ele vai lhe dar a revelação profética. Louva-se a Deus. Amém? Louva-se a Deus. E depois que lemos os versículos da Bíblia, com certeza nós sim continuar também lendo o alimento diário. Mas antes, vamos fazer uma pequenina oração para todos os irmãos e irmãs que estão me ouvindo e ouvintes. Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa, Senhor, através da sua palavra, abrir o coração de cada irmão e cada irmã. Senhor Jesus, visita, Pai, cada um deles e que eles possam, Senhor, dizer sim, amém, à sua palavra. Amém? Louva-se a Deus. Então, depois de simples oraçãozinha, vamos ao alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutantes. Louva-se a Deus. E o volume é o 4, você já sabe, mas também temos a série, que é nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Título geral é Seja um canal da graça de Deus, escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dong, um irmão profeta que o Senhor tem usado bastante na sua palavra. Louva-se a Deus. E, graças ao Senhor, nós estamos na terceira semana, cujo título é Apóstolo Dispensador da Graça de Deus. Louva-se a Deus. E, ó Senhor Jesus, temos hoje leitura bíblica, só é Zacarias 4, 2 ao 12. Ler com oração, também já lemos, né? Que é 1 Pedro 4, 10, que diz para mim e vocês: servi uns aos outros, ouçam bem, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, precisamos servir uns aos outros do que Deus tem nos dado todos os dias, que é a sua palavra. O título de hoje é O Canal Dispensador da Graça de Deus. São os parágrafos cheios de luz, são 5 parágrafos, e ele começa dizendo para mim e vocês: apesar de estar em uma prisão romana, Paulo se
declarava o quê? O prisioneiro de Cristo, Jesus, porque sabia que estava ali por livre e espontânea vontade. Amados, ele poderia ter fugido disso, apenas não sendo fiel ao Senhor. Exatamente. Mas vejam só, quando o homem realmente ele se abre para Deus, deixa Deus trabalhar nele, com certeza, amados, ele é prisioneiro do Senhor. Ó Senhor Jesus, aí disse, todavia ele não tinha mais liberdade, pois sua prisão não era prisão, a prisão romana, era Cristo Jesus. A verdadeira prisão dele era Cristo Jesus. Estava ali, conectado ao Senhor, ouvindo o que o Senhor falava no seu coração. Senhor Jesus, nós devemos ser assim, amado. Ser esses prisioneiros de Cristo Jesus. Vale a pena ser prisioneiro de Cristo Jesus. Cada palavra, ação, pensamento de Paulo estava restritos a Cristo. Assim também foi com Cristo quando viveu na terra. Nosso Senhor sempre estava aqui na terra, mas ele estava sempre conectado ao Pai. Ele era prisioneiro da vontade do Pai, tá vendo? Jesus não fez sua vontade, vocês sabem disso. Então, eu e vocês também não podemos fazer a nossa vontade. Temos que fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus declarou: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque os julgo. Meu juízo é justo, aliás, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ó, oh, Senhor, está lá em João, né, 5:30. Amados, isso não é uma forma de prisão. Querido leitor, você tem liberdade de fazer o que quer. Cristo não tinha tal liberdade. Realmente é verdade. Cada um de nós temos liberdade de fazer o que bem vem pela nossa cabeça, digamos assim. Mas lembre-se, quando eu e vocês estamos realmente abertos à palavra de Deus, nós estamos sendo presos ali em Cristo Jesus. Ainda do capítulo 5 de João, Jesus falou: eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Lembre-se, amados, Cristo estava na terra como instrumento do Pai. Então, hoje, eu e vocês que cremos, estamos aqui na terra, mas nós precisamos ser esse instrumento usado todos os momentos pelo nosso Senhor, Senhor Jesus. Aí aqui ele diz: hoje há tantos pregadores livres para pregar o que querem. Jesus não tinha liberdade para falar o que queria. Conforme lemos aqui, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Está lá em João 7,16. Jesus pregava o que o Pai queria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Senhor foi o exemplo de obediência. Então, eu e vocês, todos os dias, precisamos estar embaixo do encabeçamento do Senhor, para que possamos ser irmãos e irmãs obedientes à palavra de Deus. Quem fala, amados, olha o que ele diz aqui. Um ponto interessante no ele assim, diz assim: quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Então, amados irmãos e amadas irmãs, o Senhor aqui está falando a respeito a Ele mesmo. Ele diz: eu não vim procurar minha própria, não, aliás, não vim fazer minha própria vontade, e nem procurar falar por mim mesmo. Eu falo pelo meu Pai. É isso que eu e vocês devemos fazer. Falar pelo Senhor, encabeçado no Senhor. E lembre-se, todos nós temos essa responsabilidade de ser esse canal da graça de Deus para levar as pessoas as boas novas. Louvado seja Deus. Aí aqui no ponto assim, lá, ele diz assim, no 2 ele ainda diz assim: Jesus nunca falou por si mesmo, porque nunca procurou sua própria glória, mas buscava a glória do Pai. Por isso falava aquilo que estava de acordo com a vontade do Pai. Então aqui já diz tudo. Nós precisamos falar de acordo com a vontade do nosso Pai. Louvado seja Deus. Eu vou dar um pulozinho aqui, que tem muitas frases boas. Eu vou dizer aqui umas frasinhas boas no parágrafo 3. Tem uma frase que diz assim: é para nós, é encorajamento para nós. Na igreja, precisamos aprender a ser um
dispensador das riquezas de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, a oportunidade agora. Eu e vocês temos de ser esses dispensador das riquezas insondáveis de Cristo. Amados, Deus possui muitas riquezas para distribuir a seu povo. Toda sorte, amados irmãos e amadas irmãs, de bênção espiritual nos lugares celestiais, para dispensar, doar ao corpo de Cristo. Ó Senhor, lembre-se, mas para isso, ele precisa de que usar o canal. Ó Senhor, ele usou o canal Paulo. Paulo foi um dispensador da graça de Deus. Então, eu e vocês também podemos ser esse dispensador da graça de Deus. Porque ele tem dado muitas riquezas. Tem muitas também ferramentas para nós ser dispensadores da graça de Deus. Senhor Jesus. Por fim, do meu compartilhar, que eu escrevi no quinto, ele diz assim: essa graça é toda sorte de bênção espiritual com que Deus nos abençoa nos lugares celestiais. Essa bênção, o poder, nos salvou, nos tirou da morte e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Então, a graça você já sabe que é o próprio Senhor. E Ele nos tirou onde nós estávamos, morto no nosso delito e pecado, e nos levou para lugares celestiais. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, creiam que o Senhor pode todas as coisas. Ele fez a paz, criando um novo homem, graças a Deus, com o fim de nos edificar como um só corpo. Lembre-se bem disso. Ele criou o novo homem para nos edificar como um só corpo. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, esta manhã, hoje nós temos acesso ao Pai em um Espírito e nos tornamos o quê? Membros da família de Deus. Tudo graças a esse dispensar. Esse era o trabalho de Paulo. E também deve ser o trabalho de todos os apóstolos. É mediante esse trabalho que Deus nos edifica para sermos sua habitação e seu descanso final. Então, amados irmãos, que ficamos mais claros que eu e vocês, para ser esse canal dispensador da graça de Deus, nós precisamos servir uns aos outros, conforme o dom que Deus nos deu, como diz o apóstolo Pedro, lá no 4:2, versículo. E, para findar, eu vou ler só o pontinho que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte: amados, assim como Paulo, nós podemos ser também dispensadores da graça de Deus. Para isso, precisamos nos enchermos da palavra e sairmos para encher as pessoas, não de conhecimento, mas de vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa falar aos vossos corações hoje. E lembrando, quem vai trabalhar, não esqueçam, pelo menos um versículo, mas leia. Esse versículo pode salvar muitas pessoas. E outra, quem não for trabalhar, lembre-se, dá para ler a leitura com calma, dependendo do Espírito. Louvado seja Deus. Sim,